Olá, sejam bem-vindos à aula sobre o primeiro passo do protocolo de avaliação do estudante com características de altas habilidades superdotação. No módulo 2, você conheceu todos os passos desse documento. Agora é o momento de nos aprofundarmos um pouco mais no primeiro passo do protocolo, que é a coleta de dados. Iremos conhecer todos os instrumentos que compõem essa fase que nós chamamos de passo a passo. O módulo 3 do curso de avaliação e identificação das altas habilidades na prática é sobre a coleta de dados dos estudantes. Esse é o primeiro passo que percorreremos para identificar e avaliar esses estudantes que apresentam indicativos de altas habilidades superdotação. O protocolo de avaliação foi elaborado pela equipe do NAAS no final de 2020 e reformulado em 2021. Nele estão presentes as etapas do processo que chamamos de passo a passo. É importante lembrar que o propósito principal da identificação, avaliação desses alunos jamais deve ser o de rotular, mas sim motivo para estabelecer uma ação pedagógica que venha ao encontro das suas necessidades educacionais, sociais, emocionais desses estudantes. Antes da execução do passo a passo do processo de avaliação, é necessário que haja a indicação do estudante. E quem pode indicar? E quais são os critérios? A indicação pode ser feita pelo professor regente, pelo professor da sala de AE, pelo próprio estudante, pelos pais ou pelo coordenador pedagógico. É necessário um olhar atento para perceber algumas características que podem indicar que determinado aluno precise ser avaliado. É comum ter receio e dúvida sobre as capacidades e habilidades que podem indicar um potencial de destaque. Mas lembre-se, é importante entendermos que, ao indicar um estudante, estamos propondo que ele seja avaliado para verificar se será confirmada ou não as altas habilidades. Ao final do processo de avaliação, daremos um parecer favorável ou não. E tal parecer não é critério para indicar o aluno, mas sim o objetivo da avaliação. Nesse slide, nós vemos algumas características desses estudantes que podem chamar a atenção do professor para ser indicado. Aquele aluno que aprende fácil e rapidamente, que é original, imaginativo, criativo, não convencional, que faz muitas perguntas, que pensa de forma incomum, que é persistente, independente, e também que tem habilidade nas artes. Esse aluno pode ser indicado. Esses são apenas uns dos critérios que os professores poderão usar para indicar o estudante. Nós devemos estar atentos e orientar os professores regentes a observar algumas características de seus alunos em sala de aula. Os alunos que apresentam essas características devem ser encaminhados para a sala de AEE para que seja avaliado as suas habilidades. No material de estudo desse módulo, você vai encontrar um modelo de sondagem com uma lista de características. Você poderá encaminhar esse modelo para os professores da sua escola. Não deixe de dar uma olhada nesse material. Feita a indicação, colocaremos em prática as ações previstas no protocolo. O que é um protocolo? De forma genérica, protocolo pode ser definido como um conjunto de informações, decisões, normas e regras definidas em detrimento de uma determinada tarefa. Para que ele serve? O protocolo de avaliação elaborado pelo NAAS serve para nortear e sistematizar o trabalho do professor da sala de AEE durante todo o processo de avaliação desses estudantes de todas as escolas do estado. E a sua execução? Como executá-lo? A execução é feita na sala de AEE pelo profissional que nela trabalha com assessoria pedagógica do NAAS. A elaboração desse documento teve como referencial a teoria dos 3 anéis de Renzulli,
que aponta que as altas habilidades são decorrência da influência de 3 fatores: a criatividade, a habilidade acima da média e o envolvimento com a tarefa. Segundo Renzulli, o processo de avaliação e identificação deve ser norteado por 2 tipos de informações: a informação da situação e a informação da ação. Para identificar e avaliar comportamentos de altas habilidades, é necessário cercar-se por informações sobre o estudante colhidas por meio das observações de desempenho e de comportamento, além de registro em atividades. Durante o primeiro passo, buscaremos as informações da situação atual do estudante, que consiste em todo o conhecimento prévio sobre suas habilidades ou potenciais, como as suas notas escolares, a percepção dos professores, da família, dos seus pares e do próprio estudante. Posto isso, vamos ao protocolo. O documento foi dividido didaticamente em 3 passos: a coleta de dados, a aplicação das atividades e a análise dos dados e elaboração do relatório da avaliação. Cada um desses passos nos fornecerá informações com vistas à elaboração de um parecer final sobre o estudante. Portanto, cada etapa é muito importante. O primeiro passo do protocolo, que é o tema dessa aula, nós iremos fazer a coleta de dados junto à família, à escola e ao próprio estudante. O segundo passo será a aplicação das atividades, onde o aluno terá que fazer algumas atividades na sala de AEE, acompanhado pelo professor e assessorado pela equipe do NAAS. O terceiro passo é a análise dos dados, momento em que o professor de AEE fará o relatório final da avaliação daquele estudante. Os documentos do primeiro passo do protocolo têm um total de 6 fichas a serem preenchidas durante o primeiro passo, além dos documentos que não precisam ser preenchidos, mas devem compor a pasta do estudante e estão previstos no protocolo, como o boletim escolar, o histórico, as produções acadêmicas ou artísticas que comprovem as habilidades, além de laudos ou relatórios avaliativos em geral, caso existam. Vamos conhecer a capa e a primeira parte do protocolo, visualizando o próximo slide. Nós temos aqui a página inicial do protocolo de avaliação, onde são abordadas as múltiplas inteligências, fazendo referência a todas as atividades que compõem o protocolo, que são atividades de autoconceito, de criatividade, de linguística, de habilidade sinestésica, habilidade musical, entre outras. Na página seguinte, nós temos aqui os dados do estudante, como data de nascimento, a série que ele está cursando e os instrumentos do primeiro passo. Nós temos aqui a pasta destinada à escola, à família e ao estudante. Na pasta destinada à escola, nós temos a ficha de indicação, a autorização de matrícula, o questionário de indicação, além do material comprobatório que irá compor a pasta do estudante. Na pasta da família, nós temos a entrevista inicial com os pais ou responsáveis, a autorização de avaliação e uso da imagem, além de laudos e outros relatórios avaliativos, caso o aluno tenha passado por uma avaliação das suas habilidades. E, por fim, na pasta do estudante, nós temos a entrevista. Essa entrevista foi desenvolvida para atender os estudantes do ensino infantil, do ensino fundamental 1, 2 e do ensino médio. Conforme dito anteriormente, iniciamos com uma coleta de dados na escola. É importante que se leve o tema das altas habilidades nas discussões que acontecem no ambiente escolar, para que todos conheçam e participem, mesmo que de forma indireta, no processo de avaliação. Então, vamos conhecer agora todos os instrumentos do primeiro passo do protocolo que serão destinados à escola. Iniciamos pela ficha de indicação. Essa ficha deve ser preenchida por quem fez a indicação do estudante.
Neste formulário deve conter o motivo da indicação e a área forte do estudante, ou seja, a área em que ele se destaca, sendo ela uma ou mais áreas acadêmicas, pode ser também na área esportiva, artística, como música, dança ou teatro. Após o preenchimento da ficha de indicação, ela deve voltar para o professor da sala de AE, que fará a análise e colocará na pasta do estudante. O próximo documento destinado à escola é a autorização de matrícula. Vamos a ele. Autorização de matrícula para avaliação e identificação em altas habilidades e superdotação. Esse formulário é destinado ao professor de AEE. Ele fará o preenchimento, colocará a data e o local, entregará ao seu diretor e ele também assinará o documento. Em seguida, esse documento deverá ser encaminhado para a Coordenação Regional de Educação, que enviará para a gerência para validar a matrícula do estudante na sala do AEE. A próxima ficha destinada à escola é o questionário de indicação do estudante. Esse instrumento é muito importante, pois nos possibilita conhecer melhor o estudante e as áreas em que ele tem interesse. É nela que o professor regente colocará suas percepções sobre o estudante. Na primeira parte desse documento, nós temos algumas orientações que deverão ser seguidas pelo professor ao preencher essa ficha. Em seguida, o professor fará uma análise e uma reflexão sobre algumas características desses estudantes, tais como características de aprendizagem, características de motivação, de criatividade, de liderança, artística, musical, dramática, de comunicação e de planejamento. Aqui também deve conter informações sobre a área que o aluno tem mais destaque, a sua área de interesse dentro das disciplinas escolares. O professor deverá marcar as opções que seguem as disciplinas favoritas desses estudantes. Também marcará a área de talento, caso as habilidades desse estudante sejam na área artística. O professor também refletirá sobre as dificuldades que esse aluno apresenta, porque é muito comum pensarmos que o aluno que tem altas habilidades, superdotação, é bom em todas as áreas do conhecimento e domina qualquer tipo de conhecimento. Isso é um mito que vocês já devem ter visto anteriormente, que o aluno com características de altas habilidades pode se destacar em raciocínio lógico e ter dificuldade de relacionamento, indisciplina, ele pode ser faltoso. Então, o professor apontará também essas características dos estudantes. Paralelo ao preenchimento desses formulários, o professor da sala de recursos deverá buscar os documentos comprobatórios das habilidades dos estudantes. Quais são esses instrumentos? Vamos ver no próximo slide. O boletim escolar, o histórico escolar e as produções artísticas que esse aluno produziu. Esse apanhado desses materiais, o professor pode buscar junto aos professores regentes, junto à família, junto ao próprio estudante. E todo esse material comporá a pasta desse estudante. Assim, encerramos a coleta de dados na escola. Lembramos que os formulários podem e devem ser enriquecidos pelo diálogo entre os atores envolvidos no processo. É muito importante conversar com o professor e esclarecer dúvidas quanto ao estudante. Para isso, é imprescindível que assim que receber as fichas, o professor da sala de AEE faça uma leitura detalhada de cada uma delas. Anote as dúvidas ou pontos a se aprofundar e registre em um bloco todas essas observações relevantes que ele fez durante essa coleta de dados. Isso o ajudará no final do processo de avaliação. Um lembrete importante: todo esse processo será acompanhado de perto pela equipe do NAAS, através da assessoria pedagógica, que dará todo o respaldo necessário ao professor.
Vamos agora conhecer os instrumentos destinados à coleta de dados junto com a família do estudante indicado. É muito importante, nesse primeiro momento, estabelecer uma relação de confiança e segurança. Explicar para as famílias o processo e o seu objetivo. Segundo alguns teóricos, o olhar diante das altas habilidades não deve ser restrito à visão do aluno isolado dos seus contextos de desenvolvimento, mas deve focar em todos os ambientes que influenciam no seu desenvolvimento. Dessa forma, conhecer a história de vida desse estudante é imprescindível para a avaliação. Coletaremos tais informações através de uma entrevista com os pais ou responsáveis pelo estudante. Vamos conhecer esse instrumento. O primeiro documento destinado à família será a autorização para avaliação e divulgação da imagem. É muito importante estabelecer um diálogo esclarecedor com a família e só depois apresentar-lhe as fichas, que também devem ser explicadas com bastante cuidado. Na ficha de autorização para avaliação das altas habilidades, superdotação e divulgação da imagem, a família dará o seu autorizo para que o estudante seja matriculado na sala de AEE. Deverá preencher, assinar e devolver ao professor da sala de AEE. Ressaltamos que caso os pais ou o estudante não concorde com a divulgação da sua imagem, isso não impedirá a avaliação. Pode-se colocar no item Observações, lá na ficha que acabamos de ver, esta ressalva e dar uma continuidade ao processo sem qualquer prejuízo. Após a autorização assinada, realizaremos a entrevista inicial com os pais ou responsáveis. Na entrevista, coletaremos informações sobre o desenvolvimento e vida social e também dos seus aspectos emocionais, afetivos, além de informações sobre sua vida escolar e sobre características de comportamentos frequentes. A primeira parte da entrevista é onde a família fará a identificação do estudante, colocando seu nome completo, sua data de nascimento e informações práticas. No segundo item, ele colocará os dados da sua família, quantas pessoas, os dados do seu desenvolvimento, como que foi a sua gestação, como que foi o seu parto, as suas noites de sono. Essas informações são muito importantes para compor o dossiê do estudante. Também coletaremos dados sobre quando começou a andar, a falar palavras simples, a falar frases completas. A família também nos dará informações sobre os comportamentos frequentes desses estudantes, como se ele é persistente, se ele é uma pessoa que tem muitos amigos, se ele tem liderança, perfeccionismo e muitas outras características que também nos ajudarão a conhecer melhor o estudante. Feito isso, a família assinará a ficha e devolverá ao professor da sala de AEE. Lembramos que esse instrumento deve ser um roteiro para uma conversa com os responsáveis. E antes de iniciarmos as perguntas, é necessário explicar o processo, esclarecer as dúvidas e não se esquecer de solicitar documentos, caso existam, como laudos, avaliações anteriores, que esse estudante pode ter realizado. Esclareça todas as dúvidas e aproveite para firmar uma parceria com a família, transmitindo-lhe confiança e conhecimento sobre o processo. Por fim, realizaremos a coleta de dados junto ao estudante, que será avaliado e, para isso, faremos também uma entrevista cujo objetivo é promover o primeiro contato e conhecer suas preferências. Foram elaborados 4 modelos de entrevista para serem aplicadas de acordo com o nível de ensino do estudante. Vamos conhecer cada uma delas. A entrevista destinada aos estudantes da educação infantil deve ser realizada em forma de conversa. E é muito importante preparar o ambiente para receber a criança de forma lúdica. É aconselhável ainda adaptar as falas de acordo com a capacidade de diálogo do aluno. Lembrando que
De acordo com a idade, a criança não consegue se concentrar por um período longo. Por isso, é necessário planejar o momento da entrevista e intercalar as perguntas com brincadeiras e atente-se ao interesse da criança. O próximo slide é da entrevista com os estudantes do Ensino Fundamental 1. Vamos conhecer este formulário. Lembramos que há uma diferença significativa entre os estudantes que cursam os anos iniciais do ensino fundamental, primeiro e segundos anos, dos que estão cursando as séries finais dessa modalidade de ensino. Por isso, faça adaptações nas questões da entrevista, de acordo com esses critérios. E nada de engessar a entrevista. Faça numa forma de uma conversa dirigida. Tente chamar e prender a atenção do aluno. Motive-o a responder. Se for necessário, você poderá acrescentar outras perguntas nesse formulário com os alunos do Ensino Fundamental 1. Vamos conhecer agora a entrevista com os estudantes do Ensino Fundamental 2. Com os estudantes dessa faixa etária, o diálogo poderá ter início com uma conversa. Conversar sobre um filme, sobre o estilo musical de sua preferência. Isso servirá para quebrar o gelo e ganhar a confiança do estudante. Lembre-se sempre de não ir lendo as perguntas formalmente, mas tê-las como um roteiro, no qual você adaptará vocabulário e assuntos de acordo com a capacidade de compreensão do estudante. O próximo modelo de entrevista é com os estudantes do ensino médio. A entrevista com os estudantes do ensino médio devem seguir as mesmas orientações anteriores. Lembrando que nessa faixa etária, a compreensão e o vocabulário já são mais extensos e você pode seguir com o roteiro da entrevista conforme está no formulário. Mas não deixe de criar um diálogo descontraído, de criar vínculos com esse estudante. Dessa forma, ele poderá te oferecer informações que vão além das que estão escritas ali no formulário. É muito importante que você obtenha essas informações de forma bastante descontraída, sem muita formalidade. Não é aconselhável entregar a entrevista para o estudante responder de imediato. Antes, converse, explore e crie vínculos e sempre anote os dados relevantes. Assim, encerramos a coleta de dados que faz parte do primeiro passo do protocolo. Lembre-se que você poderá recorrer aos atores que participaram desse processo até aqui, sempre que surgir alguma dúvida ou que você queira se aprofundar em determinada informação. Finalizando todos os formulários do primeiro passo, devemos agora cuidadosamente analisar cada um desses instrumentos que foram preenchidos pela escola, pela família e pelo estudante. Faça o cruzamento das informações, buscando as regularidades entre elas. E anote esses dados que você julgar relevante. Faça um relato preliminar dessas informações. Relacione cada informação de cada um dos ambientes onde foram colhidos. É muito importante e te ajudará no seu parecer final, que lá no terceiro passo faremos esse relatório final e você poderá recorrer a essas anotações para te ajudar na elaboração. Durante as assessorias, os dados coletados devem ser compartilhados e discutidos com o assessor pedagógico. Ele irá te acompanhar durante todo o processo. Todos esses instrumentos estão disponíveis na plataforma no material de estudo. Faça a leitura de cada um deles e leia o material disponível para enriquecer seus conhecimentos. E assim encerramos a nossa aula. Um forte abraço e até a próxima!